conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou corujão. Receba aí o meu abraço, o meu profundo carinho, um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos, bem-vindas, muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Receba aí, é minha profunda gratidão a todos os nobres senhores que têm acompanhado diariamente e periodicamente a publicação dos vídeos aí pelas redes sociais, pelo YouTube. E vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Estou aberto à sua dúvida, à sua colocação. Nós juntos somos mais. Exatamente, se somarmos e multiplicar. A união faz a força, como também faz a diferença. Nobres senhores, vamos aí desmistificar acerca do erro do tipo e erro de proibição e outros tipos de erro. Vamos fazer uma análise jurídica acerca dessas situações, acerca dos tipos de erro. Esta tipologia traz vários símbolos que podemos fazer, eu diria, termos uma visão desse horizonte. O que significa, o que quer dizer essa tipologia acerca do erro? Exatamente. Vamos distinguir erro e ignorância. Entretanto, a ignorância é a ausência total de noção acerca de determinado objeto. Já o erro é o conhecimento falso do objeto. Portanto, para o mestre, o erro seria um estado positivo, já a ignorância seria um estado negativo. Partindo dessa premissa pelo autor acima, vamos formular agora nosso entendimento, a saber, o erro é a falsa representação da realidade, enquanto a ignorância é a falta de conhecimento sobre a realidade. Não obstante a diferenciação conceitual dos institutos aqui analisados, constatamos que o Código Penal brasileiro faz equivocadamente uma equiparação entre ambos. O erro pode incidir sobre os elementos do tipo, e teremos nesta análise o erro de tipo se recair sobre a ilicitude da conduta. Há erro de proibição. É preciso deixar claro que tais denominações não guardam exata correspondência com os antigos erro de fato e erro de direito. O primeiro instituto, que era previsto no artigo 17 do antigo Código Penal, exclui o dolo e, por via de consequência, a culpabilidade, uma vez que naquele momento coerente com a teoria causal naturalista, o legislador penal da época, o dolo encontrava-se situado na culpabilidade. Quanto ao erro de direito, não havia escusa baseado no aforismo erro juris. Como observa o Nelson Hungria ao comentar o Código Penal de 40, seria eventualmente uma atenuante conforme prevista o artigo 48, número 3 do antigo Codex. É de suma importância informarmos ao leitor que naquele momento, qual seja até o ano de 84, vigorava a teoria unitária do erro, como todo erro recaindo a culpabilidade. Entretanto, o jurista, e sob o manto da teoria finalista, foi alterado o sistema adotado pelo Código Penal, dando novo regramento ao erro, cuja principal alteração foi o deslocamento do dolo e da culpa para a tipicidade. Nos furtamos a tecer divagações, uma vez que não é esse o objeto do presente ensaio. Entretanto, a tipologia, o erro de tipo. Tipo é a descrição legal. Norma proibitiva, vale dizer, é a norma que descreve condutas,
previstas abstratamente, que são criminosos. Quando o indivíduo pratica um fato e ele se subsume na descrição legal, tem-se o crime, surgindo aí o ius puniendi do Estado, porém pode ocorrer circunstâncias que se vão objetivar, constatadas, excepcionarão o poder de punir do Estado, e dentre essas exceções encontra o erro de tipo. O que é erro de tipo? Erro de tipo, no artigo 20 do Código Penal, ocorre no caso concreto, quando o indivíduo não tem plena consciência do que está fazendo. Imagine estar praticando uma conduta lícita. Nesse artigo, o indivíduo pensa que está fazendo uma conduta lícita, quando na verdade está praticando uma conduta ilícita, mas que por erro acredita-se ser inteiramente lícita. O erro sobre o fato típico diz respeito ao elemento cognitivo. O dolo vale-se dizer a vontade livre e consciente de praticar o crime, ou assumir o risco. O dolo direto, o eventual, respectivamente, seja pelo Código Penal do artigo 18, inciso 1. Entretanto, senhores, no artigo 20 do Código Penal, o erro de tipo exclui o dolo, e, portanto, a própria tipicidade. Como visto, o dolo foi deslocado para a tipicidade de acordo com a teoria finalista. Observe, não há que qualquer mácula a culpabilidade por força disso. Se o erro for vencível, haverá punição por crime culposo, desde que previsto no tipo penal. Trata-se de uma consecutária lógica do princípio da excepcionalidade do crime culposo, artigo 20 do caput do Código Penal. A modalidade examinada mais adiante. Entretanto, as formas de erro de tipo. Esta tipologia, o erro de tipo, pode apresentar-se de duas formas, quais sejam o erro essencial e acidental. Passaremos agora a examinar o erro essencial. O erro essencial, senhores, o erro essencial é quando ele recai sobre elementares, qualificadoras, causas de aumento de penas e agravante, ficando excluídas se o erro for excusável. Portanto, nessa forma, o agente não tem plena consciência ou nenhuma de que está praticando uma conduta típica, ou que é examinada pelo Código Penal, que está dentro do Código como crime. O erro essencial, por sua vez, ele tem duas modalidades, a saber, primeiro, excusável, o invencível. No artigo 20, caput do parágrafo 1º, verifica-se quando o resultado ocorre, mesmo que o agente tenha praticado toda a diligência necessária, em suma, naquela situação. Todos agiriam da mesma forma. Ocorrendo essa modalidade, ter-se por excluído o dolo e também a culpa. Logo, se o erro recai sobre uma elementar, exclui o erro. Se recair qualificadora, exclui a qualificadora e assim por diante. Quando casamos porque estamos pensando, porque estamos fazendo a coisa correta, a coisa certa. E quando casamos iludido e somos levados a um erro. As consequências processuais são de suma importância. Havendo inquérito, deve o membro do paquete pedir seu arquivamento, e se houver ação penal, deve pedir o trancamento. Vencível ou inexcusável, previsto no artigo 20 do Código Penal, se dá quando o agente, no caso concreto, e não agindo com cautela necessária e esperada, acaba atuando, cometendo o crime que pode ter sido evitado. Ocorrendo essa modalidade de erro de tipo, a exclusão do dolo, porém subsiste a culpa. Portanto, o réu responde por crime culposo se existir a modalidade culposa, em decorrência do princípio da excepcionalidade do crime culposo.
Alguns doutrinadores chamam essa modalidade de culpa imprópria, e como o próprio nome sugere, ela é excepcional, não seguindo as regras da modalidade comum, motivo pela qual admite a tentativa. Negócio mal feito. A guisa de exemplo, para que melhor se entenda o erro vencível, ocorre quando o tio e sobrinho saem para a caçada, cansados de esperar pela presa, e sobrinho resolve sair para buscar água. Ao retornar já no crepúsculo vespertino, já virando, seu tio acha que sua casa, sem tomar as cautelas necessárias, acaba atirando. Ao se dirigir à suposta presa, percebe que é o sobrinho. Nesse caso, o tio responde por homicídio culposo. Entretanto, senhores, aqui na região, durante uma caçada, vizinhos saíram juntos e separaram no meio do campo, e um estava adentrado à mata, e o outro, percebendo um certo movimento, achou que fosse um bicho do mato e atirou. E ele acertou justamente a cana do braço da outra pessoa, que era o seu vizinho, e quebrou o braço do vizinho no tiro. Essa tentativa, ela é culposa? Ela é dolosa? Ela houve a intenção? Foi um acidente? O erro do tipo acidental, que recai sobre circunstâncias secundárias do crime, não impede o conhecimento sobre o caráter ilícito da conduta, o que pode ser consectário, lógico, não obsta a responsabilização do agente, devendo responder pelo crime. Esse erro possui várias espécies, a saber, erro sobre o objeto. O agente supõe estar praticando a conduta contra o objeto material que deseja, mas por erro acaba atingindo o outro. Exemplo, uma pessoa querendo furtar um aparelho de televisão e se encontra em uma embalagem fechada. Entra na loja da vítima, acaba, porém, levando uma máquina de lavar. Observe que o erro do agente é acidental, é irrelevante, consoante mencionado, responde assim pelo crime. Então você já entendeu aí sobre o erro sobre o objeto. É aquele que tenta entrar no supermercado para levar o cofre do caixa do supermercado e acaba levando um aparelho ou uma máquina, uma balança de precisão para pesar. É erro sobre o objeto. O erro in persona. O agente, com a sua conduta criminosa, visa certa pessoa, mas por erro de representação, acredita ser aquela que efetivamente deseja atingir. Um exemplo ajuda a entender essa espécie. Júnior, atirador de elite, resolve dar cabo na vida de José, seu pai. Para tanto, usa de seus conhecimentos de atirador, esperando que seu pai passe, como de costume, pelo local onde ele aguarda. Então ele vem um indivíduo com menos caracteres físicos de seu pai. João prepara sua melhor mira e atira, mas acaba matando Pedro, irmão gêmeo de José, seu pai. Observe que não houve falha na execução do delito. Apenas ocorreu uma falsa representação da realidade, dando a semelhança física entre os irmãos. Ocorrendo o erro de pessoa, o agente responde como se tivesse atingido a pessoa que pretendia, e não as que efetivamente atingiu. No exemplo supracitado, o agente responde como se tivesse atingido o pai, e não o tio. Outra, não é exegese do artigo 20 do parágrafo 3º do Código Penal. Entretanto, senhores, o erro na execução, que é chamado também de aberratio ictus, ocorre quando o agente, por execução imperfeita, acaba atingindo um terceiro que, em regra, não fazia parte do seu ânimo. Exemplo, Júnior, um desastrado, resolve matar seu irmão. Quando esse passa pelo local esperado, Júnior atira,
mas por erro de pontaria, acaba não por atingir seu irmão, mas a namorada desse que estava ao seu lado. Havendo resultado único, o agente responde por um só crime, mas levando-se em conta as condições pessoal que queriam atingir nesse sentido. Artigo 73 do Código Penal. Porém, pode ocorrer resultado duplo, vale dizer, atingir dolosamente a pessoa que queria e culposamente um terceiro. Neste há um concurso formal perfeito ou normal ou próprio, uma vez que não existem desígnios autônomos, devendo ser considerado uma só pena, aumentando-se de um sexto a metade aí, é o sistema de exasperação. Pode ocorrer aí como o ânimos do agente atingir as duas pessoas. Portanto, um resultado. Nesse caso, afirma-se haver desígnios autônomos, devendo aí então as penas serem somadas. É o sistema do cúmulo material. Entretanto, o erro na execução difere de erro in persona. Porém, nesse caso, o agente vai atingir a vítima pensando que é a desejada. Ou seja, há uma falsa representação da realidade. No erro na execução, o agente quer atingir a vítima desejada e sabe que é ela, só que erra na execução e atinge outra pessoa, vítima alvejada. O aberrático causa, nesse caso, o erro recai sobre o nexo causal, a hipótese do dolo geral. Por exemplo, nos leva à compreensão da espécie. A dá várias facadas em B, e presumindo que esteja morto, atira-o de um precipício, mas B vem a morrer com a queda, e não em razão das facadas. Nesses casos, não haverá exclusão do dolo, punindo-se o autor por crime doloso. O resultado diverso do pretendido, o aberratio delictio, nessa hipótese de erro, nessa tipologia, o agente quer atingir determinado bem jurídico, mas atinge outro. Exemplo, Júnior quer atingir vidraça, mas por erro de pontaria, acaba por acertar a cabeça de José. Nesse caso, o agente só responde por lesões culposas, que absolvem a tentativa de dano. Porém, se ocorrer duplo resultado, ou seja, atinge a vidraça e a pessoa, o agente responde por crime de dano consumado em concurso formal com crime de lesões corporais, aplicando-se o sistema de exasperação, já explicando anteriormente, para onde remeteremos o leitor. Por fim, não pode se deixar de mencionar que o terceiro que determina o erro. Colhamos aqui um exemplo dado pelo professor Mirabete para melhor compreensão da hipótese aventada. Suponha que o médico, desejando matar o paciente, entrega à enfermeira uma injeção contendo veneno. Afirma que se trata de um anestésico e fez com que ela aplique. Conclui-se que a enfermeira não agiu dolosamente, mas por erro que terceiro determinou. Nesse caso, apenas o médico responde pelo crime de homicídio. O erro de proibição, no artigo 21, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta-se de pena. Se evitável, poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. É de suma importância que, nesse instante, já tenhamos uma ideia da tipologia do erro. O erro pode acontecer em diversas circunstâncias. É uma visão que vai aquém e além dos nossos meios de percepção. Entretanto, esse tema que já foi comentado quanto à introdução e para onde remeteremos a todos os nobres ouvintes, faz-se aqui uma premissa, é que se exija não é uma consciência induvidosa da ilicitude, põe-se assim, como os operadores de direito, que se exija um potencial de consciência, a violação paralela do profano, que decorre necessariamente do conjunto de valores éticos e morais de cada indivíduo. É preciso que isso fique bem claro, já que nosso parlamento é uma metralhadora
basta observar que hoje existem mais de 1000 tipos penais, o que acarreta uma multiplicidade de leis por afora, desprovida de qualquer cunho técnico. Isso pode dizer o mínimo, motivo pela qual torna-se às vezes impossível, até para nós operadores do direito, saber o que é permitido e o que é proibido. Exatamente. Entretanto, no Código Penal, no artigo 21, foi fiel à regra do desconhecimento da lei, não é excusável, ou seja, se o agente desconhece a lei que proíbe abstratamente aquele comportamento, essa ignorância não se exime da responsabilidade. Regra essa que guarda total compatibilidade com o artigo 3º da LINC, que reza: a ninguém é dado descumprir a lei alegando que não conhece. Até porque, se pudesse alegar o desconhecimento da lei para alguém excusar-se da responsabilidade, não haveria possibilidade positiva de aplicação. Tantas seriam as desculpas de desconhecimento. Até mesmo o estrangeiro, ele pode alegar desconhecimento da lei se chegar no saguão do aeroporto e adentrar o nosso país aqui em solo brasileiro. Como esse brasileiro, esse estrangeiro, ele vai agir em conformidade com as nossas leis. Ele terá conhecimento de nossa legislação vigente? O legislador determinou que o erro de proibição exclui a culpabilidade por inexistência de potencial conhecimento de ilicitude. É mistério, verificamos que o agente atua com a vontade, ou seja, o dolo. Portanto, o primeiro requisito do fato típico punível encontra-se superado. A solução da questão se dará na culpabilidade. Essa não há uma vez que se pratica o fato por erro, enquanto a antijuridicidade de sua conduta. Observe que podemos falar em um injusto penal, que é o fato valorado como típico e antijurídico, mas não punível por faltar a culpabilidade. Estrangeiro entra no Brasil, mas porém ele traz consigo a sua família, mas no costume lá da sua região, do seu estado, ele beija a sua filha menor, alegando desconhecer de nossas leis. Ou outro estrangeiro que pega o seu cigarro de maconha ou outra substância e no público ele começa a praticar aquele ato e, desconhecendo de tal atitude, é surpreendido por policiais. O erro de proibição é na seguinte forma: direto, indireto, erro de permissão, ambos denominados de discriminantes. Alguns autores falam em erro mandamental, mas não teceremos comentários sobre eles. O erro de proibição direto recai sobre o seu comportamento. O agente acredita sinceramente que sua conduta é lícita. Pense, por exemplo, o turista que trazia consigo maconha para o consumo próprio, pois em seu país era permitido tal uso. Por seu turno, o erro de proibição indireta se dá quando o agente supõe que sua ação, ainda que típica, é amparada por alguma excludente de ilicitude. Pode ocorrer em duas situações, quais sejam: quais os limites? O agente pratica o fato, porém desconhece os seus limites, como por exemplo, João ameaça José. Esse, por sua vez, vai à sua casa, pega a sua arma e mata João. Se enganou, pois pensou que a legítima defesa poderia se dar em relação ao mal futuro. Desconhecia José que a referida excludente de ilicitude se refere à agressão atual e iminente. Quando a existência, o agente supõe presente uma causa que está ausente. E, à guisa de exemplo, pode-se citar o caso de alguém que, sendo credor de outro, entende por ir à casa dele pegar o dinheiro devido, sendo certo que tal atitude configura crime de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal. Não se deve olvidar que, apesar do desconhecimento da lei, seja inexcusável e previsto como circunstâncias atenuantes pelo artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Um exemplo clássico
é do barbeiro que, tendo uma pessoa na cadeira cortando o cabelo e um chega, tem vaga para mais um, ele sim, e ele sai e chega o terceiro, a terceira pessoa, e ele aguarda. E quando aquele sai, o primeiro sai da cadeira, o outro vai para entrar, e o outro, o terceiro, chega também. E começa uma discussão para poder cortar o cabelo primeiro. E no meio disso, um ameaça o outro, que vai em casa buscar alguma coisa para atingir. E no meio disso ele sai. E o barbeiro corta depressa o cabelo daquela pessoa, só que ainda não dando tempo. E a pessoa vem de lá para cá com um facão e desfere sobre a pessoa, alegando que legítima defesa. Isso, nesse caso, não haverá hipótese nenhuma de legítima defesa, porque a legítima defesa, o acontecimento notório dos fatos tem que ser na hora, e não momentos posteriores ou futuros. As discriminantes putativas fáticas. As discriminantes putativas fáticas é um dos sistemas do nosso direito material onde não há nem se espera que haja consenso entre os doutrinadores. Quanto à conceituação, não há uma grande celeuma do Instituto, mas existe a teoria ilimitada da culpabilidade. Seria erro de tipo permissivo, por analogia. Teria o mesmo tratamento do erro de tipo, se excusável a atipicidade, se inexcusável a pena do crime culposo. A teoria dos elementos negativos do tipo seria erro de tipo. Se invencível, atipicidade, se vencível, pena de crime culposo. A teoria extremamente da culpabilidade trata-se de erro de proibição. Se invencível, isenção de pena. Se invencível, culpabilidade dolosa atenuada. A teoria do erro orienta as consequências. O agente comete um crime doloso quando atua com essa espécie de erro, mas deve sofrer as consequências de um crime culposo, se evitável, e erro porque o desvalor da ação é menor, se inevitável, a isenção de pena. O artigo 20, do parágrafo 1º do Código Penal, é isento de pena quem, por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que existisse tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Da leitura do dispositivo, conclui-se que a teoria adotada pelo nosso Código Penal foi a teoria limitada da culpabilidade, sendo o erro que incide sobre as discriminantes putativas fáticas verdadeiro erro de tipo que exclui o dolo, por conseguinte a tipicidade se for invencível, ou permite a punição por crime culposo se o erro for vencível. O erro, eu diria, para os mestres seria um misto de erro de proibição para com o erro de tipo. Assim, por exemplo, a tipologia do crime leva a pessoa a realizar um determinado ato sabendo ou não sabendo que é crime, mas ele leva a cometer vários erros. A noção da culpa imprópria vem com a teoria causalista, que vigora no Código Penal de 40, em explicar esse erro. Vejamos, se o pai atira no próprio filho, pensando tratar de um ladrão, atua imaginando que se encontra albergado pela legítima defesa. O pai havia atuado com culpa, pois o dolo era a vontade de praticar um crime incaus. O pai, evidentemente, não queria matar o próprio filho. Porém, como não se admite tentativa de crime culposo, seria uma culpa, sui generis, denominada de impróprio. O dolo deixou de ser normativo e passou a ser natural, não mais exigindo a consciência da ilicitude, mas tão somente a consciência e vontade de realização do comportamento típico, o que se amolda perfeitamente ao exemplo retrotraído. No caso, por exemplo, o agente aprecia mal as circunstâncias,
atua finalisticamente para a prática do ato, portanto é um crime doloso, mas a lei, talvez por questões de política criminal, pune como crime culposo, chamando de culpa imprópria ou por equiparação. A modalidade tal excepcional que, fugindo que de toda regra, admite até a tentativa. Não obstante todas as afirmações tecidas acima, senhores, acreditamos que em verdade não há nas discriminantes putativas fáticas. Um verdadeiro erro é crime doloso, isso por força da teoria da congruência, porém por não ser o escopo do presente trabalho, senhores, a nossa opinião aqui é bem-vindo aí que somos abertos a discussões. Existem pessoas que no meio da raiva, do rancor ou até mesmo do medo, ele age por erro, até mesmo sem culpa, e acaba atingindo pessoa diversa da qual pretendia. São razões essas que a tipologia do Código Penal vai nos trazer vários elementos, símbolos, em que a atitude da pessoa, quando ele toma determinada iniciativa numa explosão de raiva, de ataque, ele leva a praticar certos tipos de ato, às vezes até pensando que não é crime, e acaba sendo crime e prejudicar e aumentando um cenário ainda maior, complicando a sua vida, mas admitindo também até a tentativa, a modalidade culposa, como também o próprio dolo, que houve de fato a intenção. Obrigado, nobres senhores, acerca da tipologia do erro no Código Penal. Bem-vindos, bem-vindas, até o próximo vídeo.